Oi, hoje eu vou falar para vocês sobre uma franquia do filme Tubarão. Esse filme, eu já assisti quatro, não sei se tem mais. Esse eu vou falar o primeiro e vou gravar todos. Esse primeiro é do Steve Spielberg, de 1973 ou 74, não estou lembrando, ou 75. É bem antigo. Então eu vou contar para vocês essa história desse filme Tubarão, que na época foi o campeão de bilheteria. Foi um maior sucesso esse filme. Então tudo começa numa vila na beira-mar, onde tem prefeito, tem secretário de turismo e tem o policial com a sua família. Ele é casado, é o pai, mãe e dois filhos pequenos. E é uma cidade pacata. Acontece que, durante o verão, ela é muito procurada por turistas. É, Esse policial, ele é bem atento, ele é muito camarada, ele está sempre olhando as coisas, ele está sempre trabalhando, vendo se tudo está funcionando bem. Quando chega logo ali no início do filme, existe um grupo de jovens se divertindo na beira da praia, tomando cerveja, curtindo uma fogueirinha, um happy hour. E tem uma mocinha paquerando um carinha e ela sai correndo e ele sai correndo atrás e ela pede para ele entrar na água com ela e ele está muito bêbado. E ela entra sozinha na água e ela começa a se debater lá dentro da água, chamando para que ele vá ficar com ela lá na água. E de repente o tubarão aparece e devora essa menina. Assim, ele come partes do corpo dela. E ele estava bebaço e ele olha e vê que ela desapareceu, não sabe cadê ela, e ele dá parte e fala para a polícia que. Não, acho que eu estou inventando. Ele fala que chama por ela, ela não aparece e tal. E no outro dia tem umas pessoas correndo na praia e eles encontram um corpo todo decomposto e chama aquele policialzinho. E ele vai e acha aquele corpo comido, tem partes que comeu e outras partes não. E ele fica preocupado com aquilo, vai falar para o prefeito. E o verão estava perto de começar. E ele fala para o prefeito, isso é mordida de tubarão. Ah, não, não é mordida de tubarão, não sei o quê, você não vai atrapalhar o nosso turismo, porque a nossa cidade não tem renda, a única renda que tem é quando chega o verão e tal. E aquele policial, ele fica muito cabreiro e ele fala, o tubarão tá aí. Ele tá dentro do mar. O tubarão vai atacar turista. E o que acontece? Mesmo assim, as praias são liberadas, os turistas vêm, mas eles, antes disso tudo, de ser liberada a praia, eles fazem uma reunião com aquelas pessoas mais importantes ali daquele município e fica decidido que, que eles podem sair para procurar esse tubarão. E antes de abrir a praia, claro. E ali no meio daquela reunião tem um cara que é o maior pescador ali daquela redondeza e ele fala, olha, portanto eu vou sozinho e eu pego esse tubarão. Ninguém deu muita atenção para ele, falou que não, a proposta dele era muito exorbitante, enfim. Todo mundo vai para o mar, todo o pescador e todas as pessoas que queriam ganhar aquela recompensa. E eles conseguem capturar um tubarão. E tiram fotos e acabou o perigo, não vai ter mais ataque de tubarão e aquela coisa toda, libera as praias, o povo começa a chegar e as pessoas começam a vir para a praia e muita gente, mas aquele policial mandou chamar um oceanógrafo, é esse nome aí, aquela pessoa que estuda o oceano e seus animaizinhos lá dentro.
E ele chega e ele vê aquele tubarão e vê o corpo da menina que foi atacado pelo tubarão, que restou do corpo, e ele fala que a boca daquele tubarão que morreu é bem menor, que tem outro tubarão lá no mar. Mas ninguém dá muita atenção. Quando é durante a noite, ele fala para o policial: vamos abrir aquele tubarão, porque pela a quantidade de dias a digestão não foi feita, então o resto dos corpos daquela menina tem que estar dentrinho dele. E assim eles o fizeram. Abriram o tubarão, olharam e não tinha nada lá. Então foi provado que não era aquele tubarão. Ele fez uma reunião com o prefeito, falou para ele o que estava acontecendo, como sempre o cara falou: não, papapá, vão deixar a praia aberta e não tem nada disso, e não essa coisa toda. Mas o policialzinho, ele insistiu, dizendo o quê? Contratar aquele cara que havia oferecido para ir atrás do tubarão, para pescar o tubarão. E assim eles o fizeram. Fizeram a proposta para ele aceitou, desde que o policial e aquele menino que eu falei, que eu não dei conta de falar o nome, fosse junto. E eles foram os três para o alto mar procurar o tubarão. Levaram iscas, levaram tudo que podia para pegar o tubarão, arpão, aquelas coisas que usa para pescar em alto mar e uma pesca grande. E esse pescador, ele acha que ele é a última bolachinha do pacote. Ele dá ordem, ele não obedece a ninguém, ele fala isso, ele fala aquilo, e começaram a jogar a isca dentro do mar, e logo o tubarão veio, começou a atacar o barco, e foi um Deus nos acuda, e de repente aquele tubarão desapareceu, e foi aquela lenga-lenga, e esse pescador falou: vamos levar o barco para uma parte mais rasa. Chegando lá, eles pararam o barco e falou: aqui ele vai aparecer e eu vou jogar aquela, parece uma flecha, um arco, um arpão, sei lá como é que chama aquilo. A gente vai capturar ele. E assim eles fizeram. Tentaram, não deram certo, e aquele menino que estuda o oceano, ele falou: eu vou descer na gaiola e eu tenho uma injeção, um troço lá que ele tinha, que podia entorpecer e acabar com a vida daquele tubarão. E era assim eles fizeram, apesar do policial achar que era muito perigoso, mas ele falou: então, já que você quer descer, e ele desceu dentro da gaiola, o tubarão veio e atacou, e foi um Deus nos acuda, e ele, para escapar daquele tubarão, ele teve que sair de dentro da gaiola e enfiar lá de trás de algumas rochas que tem no fundo do mar para o tubarão não o devorar. E o tubarão veio atacar o barco. Lá ele esculhambou com o barco, quando aquele pescador viu o tubarão, falou: ó, eu vou matar, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou enfiar essa coisa dentrinho da boca dele. O que aconteceu? O tubarão comeu esse pescador também. Também não, comeu o pescador. E o barco estava vindo a pique, ele estava afundando, afundando, sobrando pouca coisa, e o tubarão atacando o policial. O policial fazia tudo o que ele podia para ver se ele matava o tubarão, atirava, não dava certo, fazia outra coisa, não dava certo, o tubarão atacando, atacando, e ele foi lá dentro, porque aquele menino que está lá dentrinho do mar, de trás da rocha, ele tinha levado uma espécie de um explosivo. E o menino foi e lembrou daquele explosivo, desceu lá embaixo no barco, pegou aquele explosivo, jogou dentrinho da boca do tubarão e ele explodiu tudo. Quer dizer, o tubarão morreu. Aquele policial deu conta. E quando ele pensou que ele estava completamente sozinho, segurado só no mastro do barco, porque o outro ele tinha visto morrer, que era o pescador, aquele menino que estuda o oceano apareceu e ele ficou muito feliz com a volta dele. E tudo termina. Termina, quer dizer, eles mataram o tubarão, a praia estava livre, não tinha mais perigo e a história termina aí. E de modo que fica visível que vai ter uma continuidade. Então tá, esse é o filme que eu queria deixar para vocês, do Tubarão, um filme bem antigo, é um filme do Steven Spielberg,
Eu recomendo, é um filminho bom, para a época ele é muito bom, mas para nossa realidade de hoje, com os recursos que tem para fazer filme, o filme fica bem podre. Mas vale a pena ver sim, é bem gostoso, é bem divertido. O povo tem aquele vestuário de 1970, os cabelos também são bem interessantes, é bom de ver. É bom que você lembre de coisas que ficaram lá no passado. É bem legal. Os maior também, as roupas de banho dos caras, é muito engraçado, é bem interessante. Engraçado por causa da época, né? Que são bem diferentes. No mais, muito obrigada. Deixa aí seu like, inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e tchau, tchau.